Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes no ar. Programa Esporte Entre Amigos. Com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Tico Feirense, Nailton Santana e na técnica, Gabriel Santana. Boa noite, meu amigo Maguila San, aqui da Rádio Mix Bahia, 89.9, a nave mãe de toda a região, a estourada da região daqui de Birimbau. Daqui a pouquinho tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região. Alô, meu amigo Ronaldo Alves. Ronaldo Alves que ele está de molho, se recuperando aí, Ronaldo Alves. Estamos aqui juntos, torcendo, orando por você, meu irmão. 18 horas e 5 minutos, boa noite, meu amigo. Zezito Oliveira. Boa noite, Galego, boa noite, bancada do programa Esporte Entre Amigos. E também boa noite à minha galera, minha querida Berimbau. Também a galera de Humildes região, que está ligado no programa Esporte Entre Amigos. E mais uma vez estamos aqui para fazer aquele velho bate-bola, falando de futebol pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo, Galego. Vamos logo aqui agora lá essa notícia. E vocês que querem mandar seu recado, mande para o nosso zap da rádio, viu? Temos o zap da rádio, vocês podem mandar o seu áudio aí, falando aí da enquete, das contratações do Bahia, do Vitória, enfim, o que vocês quiserem mandar, passa pro zap da gente, que é esse aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. 18 horas e 6 minutos e Rubro Negro entra em campo nessa quarta-feira, às 19h15, no Eliel Martins. Os 350 ingressos destinados para a torcida do Vitória foram esgotados. Já foram esgotados, o torcedor rubro-negro, com a estreia programada para quarta-feira, dia 17, às 19h15, na cidade de Riachão do Jacuípe. Os jogadores do Vitória já sabem que vão contar com o apoio dos seus torcedores. A equipe do Jacuipense informou nesta segunda-feira que as entradas para o setor de visitantes estão esgotadas. Ao todo, segundo informações do Leão do Cisal, os 350 ingressos destinados aos rubro-negros foram comercializados em sua totalidade. Agora restam apenas parte dos 3.500 ingressos para os mandantes. O jogo é válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano de 2024. Já esperado, né? Esses ingressos aí da torcida do Vitória. O Vitória vem à sessão, campeão da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Está montando uma boa equipe para essa temporada. Então, o que nos resta aí é o torcedor prestigiar e apoiar a equipe rubro-negra. Vai encarar amanhã a Jacuipense, jogo que é sempre difícil jogar em Riachão do Jacuípe, mas início de temporada, geralmente as equipes do interior elas se preparam bem antes do que do que Bahia e Vitória propriamente dito, e vai ser um jogo difícil. Vitória pode sentir aí, né, ao início de temporada, aquela musculatura presa, enfim, não vou dar aqui um prognóstico aqui de favoritismo entre Vitória e Jacuipense, jogo fora de casa, está voltando aí dessa temporada aí a equipe do Vitória, mas
o que se sabe que os ingressos já foram comercializados, 350 ingressos já foram vendidos da torcida do Vitória, Zezito Oliveira. E como vamos esperar que a torcida está ansiosa. Campeonato Baiano começando, o pessoal querendo conhecer as equipes. O Vitória com a equipe praticamente nova, time todo renovado. E a Jacuipense também, eu acredito que deve estar com um time também bem arrumado para o Campeonato Baiano. Sempre fez boas campanhas no Campeonato Baiano, a equipe da Jacuipense. Esperamos que seja um grande jogo. E as torcidas, ambas, a torcida do Vitória, quanto a equipe lá da Jacuipense, sejam agraciadas com uma bela partida de início do Campeonato Baiano. E campeão mundial pelo São Paulo, disse que venceu a depressão após 8 anos. Segundo ele, foi a partida mais difícil da sua vida. Perto de completar 38 anos, Thiago Ribeiro detalha a batalha pela saúde mental e brinca sobre ter evitado o rebaixamento do Palmeiras em 2014, quando ele fez um gol. Thiago Ribeiro Cardoso tem um currículo de fazer inveja no futebol, campeão mundial pelo São Paulo em 2005. O atacante foi artilheiro da Conmebol Libertadores pelo Cruzeiro e ergueu a taça pelo rival Atlético Mineiro. E teve também a missão de ajudar Gabigol após Neymar deixar o Santos. Prestes a completar 18 anos, ele comemora a maior vitória de sua vida, que não está ligada ao esporte, sim ao fim da depressão, depois de quase 8 anos convivendo com a doença. Bem fisicamente, Thiago Ribeiro é o principal reforço do Catanduva, time que tem um padre que também é prefeito da cidade como presidente e vai estrear na Série A3 do Campeonato Paulista. Então o atleta Thiago Ribeiro se considera recuperado e vai reforçar a equipe lá no Campeonato Paulista. Depressão não é brincadeira, é uma doença muito séria que acarreta milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. E o Thiago Ribeiro, né, estava no meio dessa aí. E ele inclusive jogou no Bahia, estava com um problema. O Thiago Ribeiro, quando ele veio pro Bahia aqui, ele estava passando por esse período difícil na vida dele. E graças a Deus se recuperou. 8 anos de depressão, não é brincadeira, não é para qualquer um. Está com 38 anos e vai disputar, né, o Campeonato Paulista A3, Série A3, a terceira divisão do Campeonato Paulista. E já é um bom começo, né, Galego? Para quem estava na situação que ele estava. E final de carreira, né? O mais importante, como ele falou, foi tá se recuperado aí, se recuperou da depressão. 18 horas e 11 minutos. E Vitória atualiza escudo em rede social e vai ter estrela na camisa contra o Jacuipense. Olha aí, torcedor. A estreia de reforços não vai ser a única novidade do Vitória para a primeira partida da temporada. Ao entrar em campo para enfrentar o Jacuipense, nessa quarta-feira, o rubro-negro vai ter no uniforme a estrela de campeão da Série B de 2023. A mudança, inclusive, já é exibida em uma rede social do clube. O Vitória oficializou a novidade ainda no ano passado, após sócios do clube aprovarem a mudança no escudo. Um levantamento feito pelo GE apontou que quase metade das equipes que já venceram a segundona adotaram a estrela em diferentes cores. No caso do Leão, o símbolo tem a cor dourada. O perfil na rede social é a primeira exibição oficial do Vitória, com uma estrela no escudo. Mas dias após a conquista da Série B, um dos portões de acesso ao Barradão amanheceu com uma estrela dourada no emblema rubro-negro. Então tá aí, merecido, né? Tem que colocar mesmo, tô vendo aqui o detalhe, ficou muito bonita a estrela dourada aqui do rubro-negro. Gabriel dando risada. Né? Gabriel aqui dá risada com a estrelinha, mas faz parte, Gabriel. O time lutou, é campeão da segunda divisão, e é merecedor e tem que colocar para chamar a outra, né? A outra de ouro, quem sabe ser campeão da Série A, hein? Quem sabe, torcedor do Vitória. O Fábio Mota, ele tá projetando aqui chegar à final da Sul-Americana em 2025. Chegar à Sul-Americana esse ano e as finais em 2025. 18 e 12, Zezito. E o seguinte, o Vitória, eu acredito que está no bom caminho. Teve aí como reforço o Nuriel também. E depois aí apresentou um pacotão de 10 reforços para o ano de 2024. E na lista do reforço do Vitória tem 2 laterais, 3 laterais, 2 goleiros, 1 zagueiro, 2 volantes, 2 atacantes. Então o Vitória tá no caminho certo, galera. Eu espero que faça uma boa campanha
uma bela campanha também no Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste e outras competições que vai disputar esse ano. Com certeza. E Léo Condé disse que vai manter base de 2023 na estreia do Vitória. Elogia reforços e projeta a temporada. Alô, Zeca do Fumo! Zeca do Fumo aí na Rua do Fogo de Humildes. Um abraço a Zeca do Fumo e a sua esposa, a Pro Florenice. O Vitória vai abrir a temporada de 2024 nessa quarta-feira contra o Jacuipense, com alguns reforços e em busca de vida nova no Campeonato Baiano. Após ser eliminado na primeira fase nos 5 anos, assim como nos anos anteriores, o rubro-negro mira o troféu da competição, mas dessa vez chega embalado após a conquista do primeiro título nacional da sua história. O Vitória vai contar com a base da equipe que venceu a Série B, uma série de reforços e o técnico Léo Condé, um dos principais destaques da equipe em 2023. O treinador, inclusive, concedeu nesta quarta-feira a primeira entrevista coletiva de 2024 e elogiou as movimentações da diretoria. A gente teve a chegada de atletas importantes. O clube se movimentou bastante dentro das suas condições. Acredito que conseguiu trazer, sim, boas pessoas para o início de temporada, mas acho que o principal reforço foi manter a base do ano passado. A direção se esforçou e conseguiu manter a base da equipe titular. A gente fica feliz com a chegada de novos jogadores, mas o que deixa mais esperançoso de uma boa temporada é a manutenção da base vencedora, disse Condé. Então tem que ter a base mesmo, manteve a base, alguns reforços estão chegando, né? Isso é importante, manter aquele esqueleto que deu certo no ano passado. Ganhar uma segunda divisão não é fácil. Às vezes a gente está comentando a segunda divisão, um campeonato que teoricamente, tecnicamente é fraco. Não é isso, é difícil. Você pode ter certeza, torcedor, que o Santos vai sofrer. Como Curitiba já sofreu, o Atlético de Goiás já sofreu, Botafogo sofreu, Vasco da Gama sofreu, o Grêmio, o Bahia, todos que passaram por lá sofreram. Então não é fácil. Então o Fábio Mota manteve praticamente a base do ano passado, com alguns reforços aí, trouxe o Luan. Daqui a pouquinho temos uma matéria do Luan, do Toninho Cerezo falando sobre isso aí. Então vai ser um campeonato que o Vitória quer. Já tem 5 a 6 anos que o Vitória não chega nem às semifinais da competição, que é o Campeonato Baiano. E o Vitória vai vir para cima para conseguir ganhar o Campeonato Baiano, Zezinho. E esse ano, se Deus quiser, nós vamos ter uma briga boa. Bahia bem, Vitória bem. E vamos ter a final. Vamos ver logo. Eu acredito que pelo andar da carruagem, nós poderemos ter já logo um Bavi aí no Campeonato Baiano de pega-fogo. Que as duas equipes, eu não sei se o Bahia vai utilizar esses atletas que estão contratando no Campeonato Baiano. E também o Vitória, me parece que vai. O Vitória vai fazer logo uma equipe para disputar logo o Campeonato Baiano para testar. Agora o Bahia, eu acredito que vai ter que botar um time mesclado e tal coisa, mas de qualquer maneira nós vamos ter Bavi aí, o próximo Bavi, se Deus quiser. Vamos ter um belo jogo aí com Bahia e Vitória jogando duro. Com certeza. E com chegada de reforço, Tassiano projeta a briga sadia pela titularidade no Bahia. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o meia Tassiano falou sobre a chegada dos novos reforços e avaliou a concorrência por um espaço no time titular na temporada. O esquadrão já acertou com os volantes Jean Lucas e Caio Alexandre. O meia atacante Everton Ribeiro e o lateral esquerdo Iago Bortucci, que chega em julho. A briga vai ser boa e vai ser sadia de todos, tanto no meio como na zaga, nas laterais e no ataque. A gente sabe que a caminhada vai ser boa. Aí eu deixo com o Rogério definir o time titular. Sempre bom ter peças assim de muita qualidade, jogadores de muita qualidade, mas aí é com o Rogério. Ele quebra a cabeça um pouco, mas isso é bom, qualifica muito o grupo e deixa o nível do time muito alto, disse o Tassiano. E eu concordo plenamente. Se o cara quiser tirar o pé do acelerador, ele não vai tirar, porque ele tá vendo que tem jogadores de qualidade ali é que ele vai dobrar mais, né? Seus esforços físico, tático, técnico, ele vai se esforçar para ter o lugar no time. Se tiver bem, vai ter que jogar, claro e evidente. Então as contratações do Bahia aí vieram boas para poder dar um gás a mais a esse time. Pode ter certeza, torcedor, que garra, vontade não vai faltar para esses atletas do Bahia, Zezito. Galera, vamos mudar aqui o foco do programa e vamos falar aqui uma coisa que não é praticamente, eu acredito que não seja novidade.
mais uma vez, é eleito melhor do mundo. Não é novidade. Rapaz, oitava vez, Merecido. Lionel Messi é eleito o melhor jogador do mundo, rapaz. Gabriel tá aqui. Gabriel tá aqui, tá injuriado, dizendo que não. Mas é isso mesmo, Gabriel. Foram eleição lá pelos cronistas lá do futebol europeu. Eu, na verdade, particularmente, também não concordo. Porque eles estão centralizando muito. Parece que no mundo não tem mais jogador. Só quem joga bola no mundo é Messi hoje. Na verdade, hoje ele é o melhor jogador do mundo. Mas eu, Zezito, não concordo. Se dependesse do voto meu, eu não votaria nele. Procurei inovar em outros. Neymar, coitado, já tá fora de coisa. Mas tem outros jogadores, com certeza. Mas tem Haaland também, aí que tá batendo testa. Mbappé vai ser igual a Neymar, não vai ganhar nada de melhor jogador do mundo. Tem o Haaland que tá numa boa forma, né? Uma performance muito boa. Mas o Messi ainda tem um nome, tem aquela situação da Copa do Mundo, craque, aquela coisa toda, tá levando a Argentina aí nas costas. E na minha opinião foi merecedor. Talvez o Haaland, né, possa ser esse ano, né, que tá entrando nessa temporada aqui agora, o ano que vem, para poder ser o melhor do mundo aí, Zezito Oliveira. Com certeza. E Messi, eu acredito, além de ele ser um excelente, o melhor jogador do mundo, personalidade, ele é um cara de personalidade, um cara que não gosta de reggae, não gosta de fusaca, cara da família. Então é muito bom, foi muito bom esse prêmio para Messi. Merecido esse prêmio mais uma vez para o atacante, o armador Lionel Messi. 18 e 19, temos áudio aí, Gabriel Santana, temos áudio 18 e 20, pulou aqui agora. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Esporte Entre Amigos, Nailton, Ronaldo, Zezito, Galego, estamos aqui, sempre juntos. Olha, em relação a esse jogador do Vitória, o que aconteceu foi o seguinte: o Cruzeiro está negociando com o Coritiba. Aí estava tudo combinado com o Coritiba, mas só que o jogador não quer ir para o Coritiba, quer ir para o Vitória. Aí ficou tudo combinado com o Vitória, só que está tendo um problema entre Coritiba e Cruzeiro e Vitória. E está essa imparcialidade aí para resolver a situação. Por isso que ele não veio desembarcar aqui, porque as primeiras negociações está para ir para o Coritiba e o jogador não quer jogar na Série B. É esse o problema. Um abraço, queridos. Tá aí o Carlos Rosa, é justamente isso, o jogador não quer jogar na Série B, né? Então tá complicada essa situação. Ele quer, acho que vem pro Vitória, não sei, acho que vem pro Vitória. O Fábio Mota tá aí, pequenos detalhes para poder o Daniel vir jogar na equipe do Vitória. 18 horas 21 minutos. 18 horas 21 minutos. Você tem alguma coisa, Zezito? 18 e 21 e Fábio Mota projeta a Vitória brigando por título da Sul-Americana em 2025. Após tirar o Sport Clube Vitória da Série C e levar para a Série A, o presidente Fábio Mota quer seguir fazendo história na presidência do Leão. Para a temporada 2024, o mandatário afirmou que o Vitória vai entrar para brigar pelos títulos do Baianão e Copa do Nordeste, enquanto na Série A, a meta é conquistar a vaga na Copa Sul-Americana. O gestor projeta o rubro-negro brigando pelo título sul-americano em 2025. Economicamente, a Sul-Americana, sim, é mais palpado você ganhar a Sul-Americana que ganhar a Copa do Brasil. Essa é a grande verdade. Então a gente não pode correr de pergunta, nem tapear ninguém. É um título, um título. Nenhum clube do Nordeste ganhou um título internacional até hoje. Um título palpável, que dá para brigar por ele, disse. Acho que o nosso planejamento é classificar esse ano para a Sul-Americana. Aí a gente já vai estar no segundo ano da Série A. 2 anos de orçamentos de Série A. Aí sim, você montar um time melhor do que o time desse ano para brigar pelo título da Sul-Americana. Lá em 2025 completou o presidente. Em 2024 o Sport Clube Vitória tem 4 competições para disputar. Vai disputar o Campeonato Baiano, já começa amanhã a estreia lá no Eliel Martins, Riachão de Jacuípe. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, entra na terceira fase, e Brasileiro da Série A. A estreia do Leão no ano será contra o Jacuipense nessa quarta-feira, 19h15, no estádio Eliel Martins, em Riachão de Jacuípe, pela primeira rodada do estadual. Eu gosto muito dessa situação do Fábio Mota, ele é muito positivo. E as pessoas têm que pensar positivamente.
Não adianta ter pensamento negativo, ele está profetizando. Como ele profetizou, deu certo, Vitória iria voltar para a Copa do Brasil com o título da segunda divisão. E por que não? Ele não beliscar uma vaga na Sul-Americana e para o ano tá brigando por título, né, Zezito? Com certeza, não custa nada sonhar, porque o Vitória foi a equipe que conquistou, fez uns belos jogos aí no Campeonato Brasileiro, equipe que praticamente conquistou o campeonato quase que invicto, que teve 2 ou 3 derrotas, se eu não me engano, e tá com a equipe, saiu alguns atletas, mas eu acredito que com o plantel que o Fábio Mota está querendo montar aí, vai dar pro gasto para disputar essas competições, e quem sabe, né, o desejo dele se concretize, indo até para a Sul-Americana, como está se falando, né? Com certeza, Gabriel tá me puxando aqui, comercial, tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 35 39. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9.
O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, voltei 18 horas 28 minutos, 18 horas 28 minutos em Birimbau. Bahia tem mais um dia de trabalho em 2 turnos em Manchester. Debaixo de neve, o elenco do Esporte Clube Bahia deu continuidade aos treinamentos de pré-temporada em Manchester, na Inglaterra. Na manhã dessa terça-feira, o grupo se dividiu em 2. Uma parte foi para o gramado, onde o técnico Rogério Ceni comandou 3 atividades. Uma voltada para a troca de passes dentro de um pequeno espaço com 11 bonecos postados para dificultar, e outra dedicada para a construção de jogadas. A terceira etapa foi apenas sobre orientações táticas, sobre posicionamento. A outra parte treinou a parte física na academia, principalmente no CT. Em 2024, o Esporte Clube Bahia disputará Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A. A estreia do esquadrão no ano será contra o Jequié, no dia 17 de janeiro, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Baianão. Porém, utilizando um time alternativo, visto que os jogadores só retornam da Inglaterra no dia 21 desse mês, Zezito Oliveira. 18 horas 29 minutos, 18h29, sem jogar há um ano, Caio Roque celebra a chance no Bahia e projeta retorno gradual. A estreia do Bahia em 2024, nessa quarta-feira, ainda não vai ter os reforços de peso do clube, mas isso não quer dizer que o tricolor não vai ter novidades. Após desembarcar em Salvador durante temporada 2023 para se recuperar de uma lesão, o lateral esquerdo Caio Roque está apto à disposição do técnico Rogério Ferreira, que vai comandar a equipe contra o Jequié. Foi um momento difícil para mim. Nenhum jogador gosta de ficar muito tempo parado. Estou há um ano parado, graças a Deus já passou. Foi um momento difícil e de muita resiliência. Agora estou feliz de estar aqui e poder ajudar o Bahia. Creio que vai ser muito bom para a gente, para os moleques da base também. Creio que amanhã a gente vai fazer uma boa estreia, afirmou o jogador. Caio Roque, inclusive, chegou a participar da pré-temporada do Bahia em Manchester, na Inglaterra, e retornou a Salvador para compor a equipe que vai jogar as primeiras rodadas do Campeonato Baiano. Nessa terça-feira, ele concedeu a primeira entrevista coletiva desde que chegou ao clube. Então tá aí o Bahia nesse time alternativo, vai poder contar com o retorno aí do Caio Roque na lateral esquerda. 18 horas 31 minutos, 18h31. Mandar um abraço meu amigo aqui, Ailton Fiapo, aí em Humildes, meu amigo Negua, também aí prestigiando aí o programa Esporte Entre Amigos. Alfredo, alô Alfredo, João, meu amigo João Pintado também está aí na expectativa de começar a temporada 2024. E com Caio Alexandre, Bahia tem 4 das 5 maiores compras do Nordeste. O Bahia sobra no Nordeste ao investir em 9 jogadores desde 2023, quando passou a ter o futebol comandado pelo Grupo City. O tricolor passou a emplacar uma série de recordes na aquisição de atletas, e com a confirmação do acerto com Caio Alexandre na última segunda-feira por 24,3 milhões. A equipe baiana agora tem 4 das 5 maiores compras do futebol nordestino. O Fortaleza, com o atacante Moisés, aparece como intruso entre as maiores compras do futebol nordestino. No mais, o tricolor domina a lista com Caio Alexandre, Jean Lucas, Chaves e Cauli. Antes da chegada do Grupo City, a equipe baiana sequer aparecia no top 3 em maiores aquisições do Nordeste. Então tá aí, em 2024, somente com 2 jogadores, o Bahia se aproxima de 50 milhões em investimento em compras, além de adquirir 100% dos direitos econômicos do volante Caio Alexandre por 5 milhões de dólares, cerca de 24,3 milhões. O tricolor fechou a chegada de Jean Lucas ex-Santos por 24,3
2 milhões de reais, Zezito. E principal jogador do Bahia no ano de 2023, o Meia Cauli, falou pela primeira vez sobre o desejo do Palmeiras, atual campeão brasileiro, em contar com seu futebol na atual janela de transferência. O Verdão tentou a contratação do Meia, mas esbarrou nas negativas da diretoria tricolor focada para manter o seu destaque. Em entrevista em um site da Globo Esporte, Cauli afirmou que está por fora das negociações e disse que nessa parte quem está cuidando mais é os empresários. E sendo sincero, falou ele, estou um pouco por fora. Nas férias aproveitei para ter bastante tempo com a família e foi bastante desgastante o ano que passou. E essa parte, quem está cuidando, segundo ele, é os seus empresários. Segundo ele, está por fora, ainda não está se envolvendo nisso e está focado só na equipe do Bahia por enquanto, Galego. Mas ele tem que focar, eu acho que o Bahia vai fazer uma grande temporada. É essencial a permanência do Cauli, junto com o Everton Ribeiro, né? Aí, na minha opinião, vai ser um dos melhores, se não for o melhor meio de campo, com a chegada de Caio Alexandre aí, do Brasileirão esse ano, do Campeonato Brasileiro. Estou dizendo aqui, ou então é um dos melhores, né? Do Brasil. Eu vou botar assim, nesse ano na temporada. Na posição dele, você vê que o Bahia tem aí o Jean Lucas, Caio Alexandre, o Everton Ribeiro e o Cauli. Aí você vai dizer assim, esse é o meio de campo titular? Aí agora vai depender dos atletas se desdobrarem nos treinamentos, mas teoricamente foram contratados para serem titulares. Ou eu estou enganado? Claro, tem o Tassiano agora tá vendo que tá chegando atletas de qualidade, né, de nível muito alto, vai ter que se desdobrar para poder ser titular da equipe. O Rezende, o Acevedo tá machucado, mas tem esperança também que jogue aí na temporada ainda esse ano. Enfim, então o Bahia está montando uma grande equipe e para mim esse meio de campo é um meio de campo talentoso, um meio de campo pegador. Você tem ali o Jean Lucas e tem o Caio Alexandre, né, que destrói, e tem o Cauli e o Everton Ribeiro, que dispensa comentários, Zezé. E com contrato com o Bahia até 2026, Cauli fez 47 jogos em sua primeira temporada com esse esquadrão. Ele marcou 10 gols e deu 9 assistências. Antes de chegar ao Bahia, o jogador passou por Fortuna Köln, Duisburg, Paderborn, lá da Alemanha, e Lugostorye, da Bulgária. Então, Cauli está consciente, está tranquilo. Eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo belas atuações pela equipe do Bahia, porque se depender de dinheiro, meu amigo, o Grupo City está jogando pela janela. Com certeza. Vamos dar uma aqui do Flamengo, 18h36 antes do comercial. Escalação do Flamengo, né? Tite fecha a preparação para a estreia com a base do último jogo de 2023, ainda sem poder contar com seu principal reforço por questão burocrática. O Flamengo iniciará o ano com praticamente o mesmo time que disputou a última partida de 2023 contra o São Paulo no Morumbi. Só há uma mudança, sai Pablo e entra Léo Pereira, que não participou do duelo com o Tricolor porque estava suspenso. O último treinamento antes da viagem para Manaus foi de bola parada e teve duração reduzida em relação às outras sessões da pré-temporada. O Flamengo, que enfrenta o Audax nessa quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, em Manaus. É o seguinte, alô, torcedor rubro-negro, Flamengo vai encarar o Audax com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. O time com força total para encarar o Campeonato Carioca. Tá aí, viu? O Campeonato Carioca que uns 4 times grandes, com 4 grandes treinadores, promete esse ano, Zezito. E vamos falar aqui do jogador Felipe Luiz, que recebeu muitos convites para assumir as funções de futebol após ter se aposentado. Então Felipe Luiz se aposentou no fim da última temporada e encerrou sua carreira aos 38 anos, e depois de defender o Flamengo de 2009 a 2023, ele sempre foi tido como um jogador muito inteligente. Agora passou, por isso que já se preparava, quando ainda jogava, para seguir trabalhando no futebol, e já durante a sua carreira fez curso necessário para poder ser treinador de futebol, e está aí no campo. E, segundo informações, o jogador acabou de receber uma proposta para ser treinador de um time da Série A ainda esse ano.
Então, mas mesmo assim, segundo ele, ainda não se encontra preparado para assumir o cargo de treinador e recusou a proposta de um clube do Brasil para ser treinador. 18h38, tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo, e para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89,9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu de volta às 18h42. Atacante do Barcelona se irrita com Vinícius Júnior. Eu o arrebento. Que é isso, rapaz? Violência. Os ânimos acirrados do clássico entre Real Madrid e Barcelona no último domingo pela Supercopa da Espanha ainda repercutem. Na segunda-feira, o canal Movistar Plus exibiu uma imagem de bastidores que mostra o atacante Ferran Torres reclamando de Vinícius Júnior e prometendo arrebentar
o brasileiro. Já está o Vinícius com suas idiotices. Qualquer dia eu faço uma besteira com ele, te juro. Se esse babaca me falar algo, eu faço uma besteira que o arrebento, disse o Ferran. Tá um jogador do Real Madrid irritado no jogador do Barcelona. A situação aconteceu logo após gestos de Vinícius Júnior ao banco do Barcelona, quando o jogo já estava 4-1 para o Real Madrid, com 3 gols do atacante. Antes, Sérgio Roberto já havia se desentendido com o brasileiro. Você cala a boca e joga, disse o Sérgio Roberto. Em outro momento, as câmeras mostram Ancelotti pedindo para que Vinícius Júnior e Bellingham não provocassem os adversários, sem toques de calcanhar. De calcanhar não. Seguimos, disse Ancelotti. Então tá aí, o Vinícius Júnior vai ser protagonista, vai ser o cara aí lá na Espanha. Todos aí não são os torcedores que tem aquela coisa de racista como os atletas dentro de campo. O cara é cascudo, o cara é aquele cara nojento, né? Na gíria do futebol. E é um cara que joga muita bola, Zé. Ele já tá avisado, porque os torcedores de lá não estão muito satisfeitos com ele. Em relação a essas polêmicas que ele vem se envolvendo aí com o negócio de racismo. Então, o jogador ele se torna bastante visado pelo torcedor e pelos adversários. E Roma demite José Mourinho e anuncia De Rossi como novo técnico. O português deixou o clube após 138 jogos e o time está na 9ª posição do campeonato italiano, longe da briga por uma vaga na Liga dos Campeões. A Roma anunciou nessa terça-feira, viu o caso aqui, demissão do atacante José Mourinho. O português estava no clube desde 2021, mas não resistiu à má campanha no atual campeonato italiano. O time da capital está em 9º lugar e hora depois da equipe divulgar o substituto, o ídolo Daniele De Rossi, que assinou o contrato até o fim da temporada. Então José Mourinho não é mais treinador da Roma, galera. Já foi, né? Atacante do Palmeiras relata ofensa racista após a eliminação na Copa São Paulo. Cauã Santos relatou que ele e sua família receberam ofensas racistas após a eliminação do Palmeiras para o Aster na terceira fase da Copa São Paulo. Na segunda-feira, o atacante foi titular na derrota do Verdão por 1-0 para a equipe que não tem nem um ano de existência. Depois de perder algumas oportunidades no jogo, Cauã disse que viveu o pior dia de sua vida. Hoje, segunda, foi o pior dia da minha vida. Sei que errei e falhei com todos vocês, família, torcedores, companheiros e comissão, principalmente aos que saíram de suas casas para nos apoiar. Todos os jogos, que sim, esses são torcedores de verdade da Sociedade Esportiva Palmeiras, escreveu. Aos que xingaram, foram racistas comigo e com minha família, o futebol não precisa mais disso. Reconheço meu erro e meu mau desempenho, mas isso não condiz mais ao futebol, acrescentou. A derrota para o Aster encerrou o recorde que o Palmeiras tem de vitórias seguidas na história da Copinha, com 19. Atual bicampeão, o time viu um sonho do inédito tri consecutivo se encerrar de maneira precoce. Então tá aí, não justifica, né, o mau desempenho do atleta. Tá ali 11 jogadores para a torcida do Palmeiras cometer esse ato de racista contra o atleta, Zezé. E o técnico, agora continuando falando aqui do Mourinho, ele negou ter sido procurado para treinar a seleção brasileira. Segundo ele, não falaram nada comigo. O técnico português afirma não saber se é verdade o interesse que o Brasil tem para ele ser o comandante da seleção depois após a renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid. Então o Mourinho está negando que foi procurado pela a direção da CBF para treinar a seleção brasileira, segundo os boatos que estavam rolando por aí. Deixa quieto, deixa aí o Dorival Júnior, né, comandar nossa seleção. Esquece esses treinadores lá da Zoropa, como diz minha avó. 18h47, temos áudio aí, né, Gabriel Santana? Boa noite, meu amigo. Ronaldo Alves. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Jailson, Zezito, Gabriel, meu amigo Nailton Santana. Graças a Deus estou bem.
Falando pra vocês aí que o Bahia fechou com o Vitor Cuesta, porém o Botafogo tá querendo segurar ele lá, né? Ele quer sair porque o contrato com o Bahia, pra ele é mais vantajoso em tempo de contrato e salário, né? Porém, o Botafogo tá amarrando pra ele não sair. E Júnior Alonso também é a mesma coisa. Júnior Alonso, o Atlético Mineiro, que é detentor do passe dele, né? É uma parte. Também está se amarrando para passar para o Bahia. Parece que esses caras fizeram um complô para não perder jogador do Bahia mais. Essa é a verdade. Você vê que o próprio Internacional fez de tudo para não liberar aquele jogador, eu esqueci até o nome agora aqui. Ele tava falando outro dia aí. Maurício, né? Maurício. Tá complicado, viu? Querem vetar os jogadores pro Bahia. Tá aí, meu amigo Ronaldo Alves, que bom ver você aí falando aí, tá se recuperando muito bem. Graças a Deus, daqui uns dias você tá aqui com a gente. 18h49, Corinthians decide após a oferta do Botafogo para fechar com Fagner. O Corinthians decidiu após a oferta do Botafogo para fechar com o lateral direito Fagner. E todos os detalhes foram expostos para a temporada 2024. O Corinthians decidiu após a oferta do Botafogo para fechar com o lateral direito o Fagner. De todos os detalhes foram expostos para a temporada. Nos últimos dias, o técnico Mano Menezes tomou uma decisão importante com relação ao futuro de um dos principais jogadores do plantel corintiano. E todos os detalhes foram expostos na íntegra. Sob o comando do presidente Augusto Melo, o Timão já deixou claro quais serão os próximos passos do clube no mercado da bola, após a abertura dessa janela de transferências. De acordo com a programação, a diretoria corintiana já tem um planejamento praticamente traçado com relação ao vai e vem corintiano. Fagner tem compromisso com o Timão até o final desse ano, mas ainda não há um posicionamento da nova diretoria com relação a uma possível prorrogação de contrato do jogador. Além disso, o lateral direito alvinegro tem um valor de mercado de 750 mil euros, algo em torno de 3,9 milhões de reais na cotação atual, de acordo com os dados do site Transfer Market. Além disso, o lateral direito e também o Cássio foram alguns dos jogadores que permaneceram no plantel alvinegro do ano passado para essa nova temporada. E novidades deverão acontecer para este ano, para esse começo de ano. Com isso, o presidente Augusto Melo tomou uma decisão importante nos bastidores, junto com a comissão técnica, após o desejo do Botafogo na contratação de Fagner. Com isso, o jogador chegou a conviver com peso por estar acima da média no ano passado, mas optou por seguir no clube esta nova temporada e ganhou uma chance do técnico Mano Menezes para esse ano. Com isso, o treinador ainda pediu a contratação do Mateuzinho, que estava no Flamengo, para reforçar o setor junto com o experiente Fagner. Depois de uma longa negociação, o departamento de futebol da equipe carioca procurou a diretoria corintiana para sondar e sinalizar com uma proposta pela contratação do lateral direito Fagner para esta temporada. No entanto, o empresário Carlos Leite pediu para o time do Rio de Janeiro procurar diretamente o mandatário Augusto Melo para saber a real condição e o assunto. Então tá aí, praticamente aí o Fagner poderá defender as cores do Botafogo nessa temporada 2024. O veterano Fagner, né? O Corinthians já desmantelou aí, já saiu o Gil, já saiu o Juliano e outros, o lateral esquerdo, né? Também veterano. Então tá aí o Fábio Santos, né? E agora tá querendo desfazer do lateral esquerdo o Fagner. Só vai ficar, na minha opinião aí, o goleiro Cássio, Zezito. E vamos falar aqui do nosso futebol daqui da Bahia, o Atlético, nosso Atlético de Alagoinhas do Carcará. O Carcará anunciou mais 3 reforços para o Campeonato Baiano 2024. Entre eles está o Xirek, goleiro de 30 anos, que acumula passagem por Fluminense de Feira, Unirbe e Retor. Também Andrew, goleiro também, 23 anos, já jogou no Vitória e na Juazeirense. E Eric Santos, lateral direito de 23 anos, que acumula passagem por Bahia e Juazeirense. Então é o Carcará, Atlético de Alagoinhas, campeão baiano, reforçando a sua equipe para o Campeonato Baiano de 2023, galera. Já começou ganhando de virado o Itabuna
lá no estádio Mário Pessoa em Ilhéus, 2-1, o Atlético de Alagoinhas venceu Itabuna. Toninho Cerezo, ex-técnico do Vitória, comenta sobre chegada de Luan. Ele tem tudo para explodir. Aquilo que a gente estava falando aqui ontem, né? Em meio a dia de chegada dos novos reforços no Vitória, o ex-técnico rubro-negro e ídolo do futebol brasileiro, Toninho Cerezo, foi visto nessa segunda-feira, presente no Aeroporto Internacional de Salvador, e comentou sobre as expectativas da chegada de Luan ao Leão e a sua relação com o clube. Eu fiquei contente com a chegada do Luan. Ele nem chegou e a turma já está cobrando o cara. Praticamente o Vitória que me lançou na carreira de treinador com o Paulo Carneiro. E eu tive muito sucesso como treinador, graças a esse começo meu aqui no Vitória, que é um grande clube, tem um grande estádio e um público bom também. Vamos ter o derby agora na Série A e isso é muito importante. Eu torço que possa correr tudo bem com o clube. Eu acredito muito no Luan e acho que ele pode dar a volta por cima, porque sabe jogar, saber jogar ele sabe. E eu vi ele jogando. Teve uma fase que caiu, mas acho que ele fez um bom trabalho agora lá no Grêmio. E aqui no Vitória ele tem tudo para explodir e jogar bem, pois vai ter uma torcida do lado dele, expressou Toninho Cerezo em entrevista concedida no Bahia Notícias. O contrato de Luan com o Leão será de 1 ano, com opção de renovação por mais um caso algumas metas sejam atingidas. Luan tem 30 anos e em 2017 foi considerado o melhor jogador da América do Sul pelo jornal El País. O Vitória faz a sua primeira partida, já falamos aqui, quarta-feira contra a equipe do Jacuipense no Eliel Martins. E também concordo, né? O Carlos Rosa tem áudio do Carlos Rosa, então vamos ao áudio, Zezito Oliveira. Fala, Carlos Rosa. Vamos lá, Carlos Rosa. Boa noite. Eu vi o áudio de ontem. Eu deixei, amanhã eu mando outro áudio, mas tranquilo. Valeu, meu querido. Fiquei ouvindo você agora falando também, que legal, viu? Quer dizer, Alonso tá com essa dificuldade também, né? E Vitor Coeta, né? O Vitor falando agora aí. Mas é isso aí. Importante é a saúde, é Deus e saúde. Tranquilo. E aqui o Bahia tá sondando mais um reforço, galera. O Bahia tá na caça. E já tá anunciando aqui que pode assinar contrato com o goleiro Tadeu, do Goiás. O Esmeraldino, que é o Goiás, aceita fazer o negócio pelo valor de 35 milhões. O goleiro, inclusive, já também bastante cotado no Santos, nesses últimos dias da Vila Mil, ainda não conseguiu chegar perto dos valores. Então o Bahia está negociando mais a vinda de mais um goleiro, que é o goleiro Tadeu, da equipe do Goiás. Será? O Bahia está pretendendo pegar o Tadeu? Acho que o Santos está querendo pegar o Danilo Fernandes também aí do Bahia, estava com intenções de pegar o goleiro do Bahia. Seria uma boa, né? O Tadeu, experiente, um bom goleiro que quando estava no Goiás defendeu muito bem as cores do Goiás. 18h56, temos aqui a final, grande final domingo, viu? Copa da Amizade 2023, grande final dia 21/1 de 2024, 11 horas, Flamengo, o Flamengo e o Bahia. Rapaz, esse Bahia não é brincadeira, o time daqui de Humildes, o time da Arena, foi eliminado domingo lá no Campeonato da Amizade, né? Na Copa da Amizade, então teremos aí a Flamengo e Bahia, preliminar, jogo das crianças, às 9 horas, no Estádio Bispão, Pau Seco, distrito de Humildes. Após jogo, música ao vivo. Então, grande final, Flabá, Baflá, Flamengo e Bahia. Um abraço, meu amigo Raimundo Bispo, Pedro Bispo e Júnior lá do Pau Seco, Zezito Oliveira. 18 horas e 57 minutos, 18 horas e 57 minutos, grande decisão, viu? Imperdível aí esse jogaço de bola lá no Pau Seco. Léo Cittadini deve ficar de fora da estreia do Bahia no Baianão. Contratado no meio do ano passado junto ao Atlético Paraná, o meio-campista Léo Cittadini fez apenas 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, apenas um como titular. Nessa pré-temporada, o jogador permaneceu em Salvador para atuar na estreia do Campeonato Baiano. Porém, ele não estará à disposição para o duelo contra o Jiquié. Segundo informação de Marinho Júnior, o atleta de 29 anos está fazendo um trabalho físico específico. O jogo contra o Jiquié
nessa quarta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, terá um Bahia com uma equipe alternativa. Então tá aí, eu acho que o Léo Cittadino acho que vai embora do Bahia, viu? Trabalho físico, tanto tempo que o cara já tá no Bahia e ainda tá desse jeito, né? Tá aí. E ele já fez algum jogo? Já entrou algumas partidas aí no segundo tempo, mas não agradou. 18h58, me perdoe. Chegamos aí ao final do nosso programa. Queremos agradecer a audiência de todos vocês. Muito boa noite e até amanhã, se Deus permitir. Boa noite, humildes. Boa noite, minha querida Berimbau. Amanhã estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.